Atualmente, parece que a química vem seduzindo as pessoas e tem se observado um número cada vez maior de pessoas portando tatuagens que remetem ao conhecimento químico. As figuras a seguir mostram duas tatuagens muito parecidas, com as correspondentes imagens tatuadas mais bem definidas abaixo. As imagens representam duas fórmulas estruturais que correspondem aqui. Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto. Vamos ver quais são os números de carbonos aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então eu tenho C8. Na segunda eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 também, C8. Quantos hidrogênios nós temos? Então observe que eu vou representar aqui em verde, ó. Aqui nós temos 1, 2, 3, aqui não vai ter, né? 4, 5, 6, 7. Agora vamos aos outros, ó. 8, 9, 10 e 11. Então nós temos 11 hidrogênios. Na outra, observe, ó, aqui vai ter um, outro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então tem 11 hidrogênios. E quantos nitrogênios? 1 e aqui no outro também tem 1. E oxigênio? 2 aqui do lado esquerdo e 2 aqui também do lado direito. Ou seja, a fórmula molecular é igual. Como as alternativas estão falando que são isômeros, será que são isômeros mesmo? E qual é a definição de isomeria? Isomeria é um caso onde os compostos apresentam igual fórmula molecular, ou seja, o número de átomos, mas você vai ter o quê? Diferentes o quê? Fórmulas estruturais. E aí você olhando aqui, as estruturas são diferentes? Sim ou não? Então vamos analisar esse ponto que é, ó, observe que na parte do anel aromático eu vou ter, no lado esquerdo eu vou ter duas hidroxilas fenólicas. No outro composto, se você for parar para pensar, eu também tenho duas hidroxilas fenólicas aqui, e aí eu gostaria que você imaginasse que eu estou torcendo isso daqui, tá? Então faz de conta que eu peguei esse composto e torci ele para baixo, aqui eu tenho um composto de número 2. Aí galera, observe o seguinte, nesse primeiro composto, observe que para esse carbono ligado a essa hidroxila fenólica, eu tenho um outro carbono, e aí desse outro carbono, eu vou ter outro carbono ligado a esse grupo aqui que tem a amina, tá? Nesse outro composto, observe que eu tenho a mesma coisa, ó. Tá vendo esse carbono ligado à hidroxila? Aí eu tenho um carbono ligado a um hidrogênio e depois entra o carbono ligado àquela amina. Aí depois eu vou ter dois carbonos e volta na hidroxila, lá. Dois carbonos e volta na hidroxila. Então, se você for observar, o composto é o mesmo. Então, na primeira tatuagem, eu tenho um composto que é igual ao da segunda. A única coisa que está diferente são os modos de representar o mesmo composto. Então, se você for observar as substituições no anel aromático, elas são iguais, os grupos são iguais, tudo é igualzinho. Eu só mudei o modo de representar o mesmo composto, tá? E aí, um exemplo simples só para contextualizar, ó. Esse composto aqui é igual a esse outro composto aqui, tá? Eu só mudei o jeito de representar, mas o composto é o mesmo. Então a letra B é a alternativa correta. Por que a letra A está errado? Na letra A, ele diz que os compostos são isômeros entre si. Tá errado. Por quê? Porque a definição de isomeria é que eu vou ter dois compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas as estruturas são diferentes, ou seja, são compostos diferentes. Então eles não são isômeros, então por isso que não pode ser a letra A. Por que não pode ser a letra C? Ele diz que as imagens correspondem a dois. Olha esse termo aqui, dois compostos que não são isômeros. Na verdade, galera, aqui eu não tenho dois compostos diferentes, eu tenho o mesmo composto, então não pode ser a letra C. Se você está dizendo que são dois compostos que não são isômeros, você está dizendo que são compostos diferentes. Mas na verdade você tem o quê? Você tem o mesmo composto e não dois compostos diferentes. Então a frase ela encaixa na B aqui como uma luva, mas na C não faz sentido, porque você não tem dois compostos, você só tem um composto só, tá? Enfim, e na letra D, ele diz que os compostos diferenciam nas posições das ligações duplas. Também nada a ver, a gente sabe que aqui no anel aromático a gente tem a ressonância e tal, enfim. Então não vai ter nenhuma mudança na posição das ligações duplas, e aí não pode ser a letra D, e aí com isso a letra B é a alternativa correta.